Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio daqui do Papo Saúde. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que vou deixar aqui, minha princesa, ela apresente. Você. Convidada super especial, e a gente vem com um tema aí maravilhoso. Raquel Rodrigues, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando desse momento tão especial e cheio de informação que a gente vai passar para todo mundo aí em casa. E a gente escolheu um tema que quando a gente pensou nesse tema, só veio você na cabeça, óbvio, né? Só pensamos em Raquel, foi? Só pensamos, e aí quando a gente fez o convite, a gente agradece desde já por ter aceitado esse convite. Né? E o que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, é transformar a vida na terceira idade, que muitas vezes as pessoas acham que chegam na terceira idade e aí agora é fim de carreira, é só esperar agora o negócio, o caixão fechar, Sim, né? Mas não é bem assim. E aí a gente vai trazer como um segredo para poder transformar a vida na terceira idade, a educação física, a atividade física. Por isso que a gente trouxe você aqui para a gente falar mais sobre isso, né? Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Raquel, a gente viu que a Raquel ela tem uma formada em educação física, você tem uma pós em grupos especiais que até então a gente não sabia, né, que tinha essa nomenclatura aí. A gente não sabia porque a gente acha que a atividade física é só musculação, é um crossfit que a gente faz, mas voltada para um grupo específico, né, e nesse caso grupos especiais, como você falou, abrange idosos, né? Idosos, gestantes, autistas, pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade. São poucas pessoas, na verdade, são poucos profissionais. E, na verdade, não só profissionais de educação física, mas na área da saúde em geral, que tem algo voltado mais para esse grupo, né? Eu acho que no geral, né, os meus colegas de profissão não procuram muito por essa área, talvez por ter um pouco de medo, né, de receio e por ser também pouco conhecido. Na faculdade eu tive acesso, né? Foi bom para mim porque eu tive acesso já na faculdade a esse tema de grupos especiais, que foi onde eu me identifiquei. Perfeito. E aí foi onde eu pensei, não, é aqui que eu quero continuar, nessa questão mais da saúde, não da estética, né? Do fitness. Perfeito. E trazendo um ganchozinho aqui para a gente, a complementação de trazer a Raquel aqui, porque é o mesmo pensamento nosso, de pensar na saúde do paciente. Eu, como nutricionista, não penso na estética. Eu sempre digo ao paciente que o emagrecimento, a parte estética, é a bonificação. Exatamente. E a gente melhora, a gente coloca toda a energia na saúde do paciente. É ali que a gente quer melhorar. E aí vem Raquel também com esse mesmo pensamento. E a gente tem desse trabalho de interdisciplinaridade, né? Não adianta um médico tratar um paciente se não tiver um nutricionista, se tiver um professor de educação física, porque a base, eu sempre falo, a base da saúde é isso aí, exercício físico e alimentação. Então, é fundamental que a gente tenha esse trabalho, na verdade, transdisciplinar. São, né? Que é os pilares, né? São os pilares, né, da saúde. E como a gente trabalha com longevidade, não tem como não falar de longevidade se não tiver uma atividade física. Sem associar isso, né? Me diz uma coisa, Raquel, e por que você teve essa afinidade? O que te motivou? Teve alguém especial que você pensou e acho que daria para ajudar? O que te levou a escolher o grupo especiais, de idosos? Eu me recordo da minha primeira aluna, que inclusive eu tenho um carinho imenso. Nós ficamos juntos, né, nesse processo de treinamento por uns 2 anos, mais ou menos. E ela chegou lá com um processo de sarcopenia. E foi recomendação médica mesmo. Tanto é que ela falava sempre para mim, Raquel, eu não gosto de vir, mas eu preciso vir. E ela ia todos os dias. Ela treinava 5 vezes na semana e ela ia todos os dias. E, além desse processo de sarcopenia, ela também tinha alguns problemas emocionais. E isso dificultava muito ela ir para academia, né? Mas, assim, a conversa, trazendo mais essa questão de olhar no olho. A humanização. Isso, esse atendimento humanizado fez com que ela permanecesse.
E aí eu lembro que eu sempre falava como ela era linda, que ela era especial, porque ela tinha essa carência. Tanto é que a questão de autoestima dela era muito baixa, que às vezes eu colocava ela para fazer um exercício em frente ao espelho e ela não olhava. Sim. Qual a idade dela, lembra? 63. Nova. Jovem. Isso, E aí, nesse processo, né, desses 2 anos, eu consegui ver evolução nela na questão de mobilidade, que era muito reduzida. Ganho de força, ganho de massa muscular, redução de gordura. E a questão emocional também, de autoestima dela, melhorou bastante nesse processo. Raquel, teve uma pesquisa nos Estados Unidos com vários idosos e fiz uma pergunta para esse grupo, né, perguntando o seguinte, a pergunta foi o seguinte: o que mais incomoda a pessoa na terceira idade? A segunda resposta mais votada foi o seguinte: foi a quantidade de remédio que o idoso toma. E a primeira resposta mais votada foi a perda da autonomia. É a dependência. Imagina uma pessoa depende de outra e consciente, né, para poder tomar um banho, para poder até sair de uma cama ali, né? E aí você traz isso que é a sarcopenia, que é a baixa força e fraqueza e quantidade de massa muscular. Quando você trabalha isso num paciente idoso, você devolve a vida para esse paciente, você devolve a autonomia para esse paciente. Esse paciente agora pode passear, pode viajar, pode brincar com o neto. Quantos idosos não conseguem nem brincar com os netos? Porque não tem força, não consegue nem agachar. E se agachar, não consegue levantar. Exato. Então, isso é importantíssimo que você falou. Uma coisa que você me chamou a atenção foi que exercício físico, eu sempre falo na consulta, exercício físico é o melhor antidepressivo que a gente pode fazer uso, né? E sem moderação, fazer uso diariamente. É inegociável. Não é negociável. Não é, eu não tenho que fazer outra coisa aqui para compensar, não. Exercício físico inegociável. Com certeza. O paciente, eu tenho certeza que quando essa paciente começou, quando começou a fazer exercício físico, essa autoestima dela se elevou, né? Ela se sentiu muito melhor. Se tomava algum remédio, pode ser otimizado, reduzido um pouco a dosagem desse remédio, provavelmente, ou talvez até tirado mesmo, Sim. porque melhora muito e cria uma dependência. Né? Cria uma dependência. Isso é muito bom. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte: qual a dificuldade que você encontra, que você vê mais nos seus alunos para começar, para sair dessa inércia de um exercício físico? Então, uma das dificuldades que você até acabou de comentar é a questão da autoestima. Por exemplo, o idoso, como ele vai perdendo a funcionalidade, principalmente idoso homem, eles não conseguem, eles não aceitam. Muitas vezes que eles precisam de ajuda. Não, deixa que eu faço, eu consigo fazer. A vulnerabilidade. Até para consulta, o homem vai menos para consulta. Mas eles se sentem vulneráveis ali. Então... E aí, por exemplo, às vezes tendo uma personal mulher, né? Eu tenho um idoso que eu vou falar sobre ele também, que é um idosinho que eu guardo no meu coração também. Que eu me recordo que ele aceitou ir para musculação, tudo. Mas ele não deixava eu fazer nada, assim. Por exemplo, no início, né? Aí eu queria fazer o quê? Não, deixa que eu pego. Mas aí depois eu comecei a perceber que eles gostam de se sentir funcionais. Esse feeling foi importantíssimo. Aí eu pensei, não, deixa ele pegar o peso. Aí às vezes eu usava uma caixa, né? A caixa. Aí ele queria levar a caixa e ele tinha uma artrose no joelho, ia mancando, mas ele não deixava eu levar, ele queria levar. Aí eu deixava ele fazer para ele se sentir funcional. E, às vezes, o idoso, no início, né, quando ele está ali naquela vou, não quero, precisa do incentivo, às vezes, do filho, de alguém, porque isso é muito importante. Porque o idoso, às vezes, ele não sabe da importância, né? Ele não sabe que ele vai melhorar. Infelizmente, alguns filhos também não sabem. Perfeito. E aí não incentivam. Mas quando tem um filho que incentiva, sabe da importância, sabe que o pai ou a mãe vai melhorar, que vai ter uma qualidade de vida, uma expectativa de vida maior. Perfeito. Aí isso ajuda muito. E isso é bem emocionante que Raquel falou, porque isso aconteceu comigo, na minha família, com a minha avó. Minha avó totalmente sedentária, com 83 anos, 84. E aí a gente insistindo para ela, para poder fazer exercício físico, ela relutante. Até que ela teve um AVC, se sentiu
naquela pressão. Sim, assim, muito ativa, né? Muito ativa e começou a reduzir, mudou toda a rotina dela e ali ela viu a importância. E os netos, todos os netos, nos reunimos e falamos assim, não, agora é com a gente vai pagar aqui para a senhora fazer o seu exercício físico. Ela hoje é disciplinadíssima. Super disciplinada. Disciplinadíssima. Não deixa a academia dela por nada. É legal de ver essa transformação. Muito. Né? E se minha avó antes ela já era ativa, agora ninguém segura. Maravilhosa. Assim, e muitas vezes, como você falou, às vezes o filho ele não faz exercício físico. Né? Sim. E com isso ele passa a essa... Não é incentivo, né? Não sei se eu vou até criar uma palavra, se aqui já existe, uma desimportância. Ele desvaloriza, na verdade, exercício físico, porque ele não faz. Né? Não é do convívio dele ali, né? Se ele não faz exercício físico, ele não quer também que o pai faça. Na verdade, eu não acho interessante. Você sente muito esse entrave, esse embate com alguns filhos. Você vê que tem um paciente que precisa, um aluno que precisa ali, mas o filho, prioriza outra coisa. Eu vou gastar esse dinheiro aqui. Acho que a primeira coisa que deve cortar é a atividade física, né? Já tive casos assim, de que o filho até, não, eu quero que ela faça, mas também eu vou deixar para ela decidir. E às vezes tem, por exemplo, imagina você nunca fez nada na sua vida. Nenhum exercício. Totalmente na inércia. Isso. E aí você chega lá com 75 anos e aí seu filho fala que você tem que fazer. Você começa a fazer e aí vai sentir alguns incômodos, né? Porque imagina um corpo que nunca fez nada. Articulação totalmente ali travada. Claro que vai sentir no início, por mais que seja o mais leve possível. E com todo mundo. Com todo mundo. E aí o idoso pensa, não quero isso não. Não quero ficar sentindo dor. E aí, às vezes, o filho tem que bater o pé e falar, precisa, não quer, eu sei, mas vai precisar fazer. Você falou, eu lembrei da minha mãe. Né? Minha mãe, quando eu estava na faculdade ainda, falou, mãe, exercício físico, deixa se formar, Caio. Como se eu fosse o que ia levar ela para academia. Morando numa cidade completamente diferente. E falando com ela da importância e ela deixando para lá. E minha mãe depressiva. Né? Até que... Quando eu comecei a tratar de fato minha mãe, ela começou a ir para exercício físico, para academia, não larga por nada mais. Ela, hoje, acredito que seja no horário dela ali, a pessoa mais velha, ali, que tem mais idade ali na academia, é o xodó da academia. Sempre são. É o xodó mais da velha academia. não, mais experiente, né? Eles sempre são o xodó da academia. E aí, quando manhã não falta um dia, o pessoal liga, Dona Maria, cadê a senhora que não foi? Eu sempre digo para minha sogra que ela é o exemplo que eu trago para o consultório. Para quando eu vejo alguém com 40 anos, eu não aguento, eu não consigo. 67. Eu não gosto de academia, não gosto até começar a ver os benefícios. Eu acho que as pessoas precisam mudar a mentalidade do não gosto, né? Sim. Porque assim, a gente não faz só o que a gente gosta de fazer. É isso aí. Eu falo sempre, é uma frase que a gente fala sempre. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Por exemplo, a gente às vezes não gosta de comer legumes, um negócio assim, que às vezes não tem um sabor tão atrativo, porque, por exemplo, eu, quando era mais nova, era enjoadinha para comer essas coisas, né? Aprendi a comer depois que tive um problema no estômago. Mas o meu paladar se adaptou. Perfeito. E é a mesma coisa. É importante fazer, é importante comer, é importante treinar, então só começa, né? Pegando esse gancho da alimentação, qual é a associação? Como se associa a uma boa nutrição com o exercício físico? O que é que você correlaciona? Olha, eu acho que... Uma pessoa que não se nutre bem, que não come saudável, então, como é o desempenho dela ali no treino? Vai ser, assim, primeiro que o processo de ganho de massa muscular, ganho de massa magra, já vai ser um pouco difícil. Mais complicado. Existe a resistência anabólica, né? Que é a dificuldade de ganhar massa muscular a partir de 40 anos de idade. Aí você tem que vencer essa resistência. Vence com o exercício mais intenso, né? Nesse caso com a musculação, e a alimentação. Sim. É como a gente falou no início, uma boa alimentação, um bom sono, né? Perfeito. E um bom treino... Juntamente com uma boa hidratação. Isso. São pilares. Então, não adianta eu treinar bem,
Não adianta pular uma etapa. Isso tô ali, treino pra caramba, treino super bem, mas não me alimento bem. Não faz sentido. Né? Eu vou acabar tendo algumas deficiências. O que eu faço analogia com o carro. Imagina uma Ferrari abastecida com combustível ruim. Né? Será que vai ter a mesma potência? Não vai. Não vai ter. Né? Então, o nosso corpo é muito mais perfeito do que uma Ferrari. Então, por que não nutrir esse corpo, de fato? Eu sempre falo, tem 2 tipos de alimentos. Aquele que vai te nutrir e aquele que vai te adoecer. Como é que eu vou escolher algo que vai me adoecer? O caminho você escolhe, mas está tão nítido. Eu acho assim, as pessoas dificultam muito, né? Só que não é difícil, né? Para quem já está aqui vivendo isso há algum tempo, não é difícil. É fácil até. Claro que a gente precisa de um direcionamento do profissional, mas a gente sabe o que é bom, o que não é, o que é saudável, o que não é. E quando você fala de dificuldade, também eu sempre pego isso lá no consultório. O paciente chega para mim e fala assim, Caio, é difícil ir para uma academia. É difícil sair de casa e ir para o exercício físico, fazer exercício físico. É difícil. Para mim, difícil é ficar acamado. Difícil é perder essa autonomia. Difícil é eu ter que andar por uma sarcopenia, por um sedentarismo, está andando ali com um andador, então com alguma pessoa me apoiando. Isso para mim é difícil. É aquela história, né? Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil, exatamente. Obviamente que a gente fala de sair da zona de conforto, tudo. Sair da zona de conforto gera um desconforto inicial, mas que logo há uma adaptação e começam a chegar aí junto os benefícios de uma boa alimentação, de um treino. Então, é só comemorar, porque é longevidade. É isso que a gente prega nas nossas consultas, que a gente prega nas redes sociais, longevidade. Viver muito e viver com saúde. Não adianta viver muito, viver internado no hospital, viver acamado, de jeito nenhum. Viver um polifarmácia, né? Que a gente fala, né? Tomar remédio para tudo, né? Para tudo. Já pegando mais para o nosso lado aqui, em relação a que a gente trabalha muito com mulheres que têm uma menopausada, né? Que os hormônios ali já estão lá embaixo. Você tem muitas alunas já menopausadas? Não, menopausa não tenho. Só que a gente sabe que, né, a partir de uma determinada idade é natural, né? Pelo decorrer do tempo mesmo, a questão de baixa de estrogênio, de alguns hormônios. E o exercício físico, ele entra para ajudar, tanto nessa questão, e aí também as reposições, né? Reposição hormonal, tudo. Porque, assim, se você está com estrogênio baixo, por exemplo, vitamina D, né? Vitamina D baixa, vai afetar diretamente no músculo. Desempenho, né? Desempenho, a questão de densidade óssea. Perfeito. Né? Então, até a questão da disposição também. Isso. Então, sono, e aí entra a questão de emocional, né? De depressão, enfim, sintomas, né? Então, por mais que você não... Aí você falou que não tem um paciente menopausada. Eu tenho sim, desculpa. Então, um reequilíbrio hormonal melhoraria no desempenho dela, né? E, consequentemente, melhoraria a funcionalidade, devolveria a funcionalidade dessa paciente. Então, você concorda com isso? Sim, né? Sem dúvida. Eu sou completamente a favor de reequilibrar os hormônios, não deixar esses hormônios lá embaixo, porque a mulher sofre muito com a queda hormonal. A mulher vem indo bem, quando chega com uma certa idade que cai os hormônios, aí começa a osteopenia, osteoporose, risco de demência, de depressão, e veja diabetes, que foi normalizado isso, eu entrei na menopausa, esses sintomas aqui... esses sintomas eles têm que acontecer, mas eles não têm que permanecer. Sim. É a sentença, né? Que as pessoas tomam como uma sentença. Sim. Tudo que assim, é decorrente do envelhecimento, as pessoas tomam como uma sentença. Não. Menopausa, por exemplo, estou perdendo músculo. Isso é por conta da idade, é normal. Uma artrose de quadril. É por conta da idade. Deixa, não vou mexer não, porque se mexer é pior. Então, é mudar essa mentalidade de que não é uma sentença, né? A gente pode mudar a qualidade de vida.
Recentemente eu atendi uma paciente com 61 anos, e aí ela tinha ouvido falar da reposição hormonal, da reequilíbrio hormonal que causaria câncer e tal, mas mesmo assim ela foi a um médico, e aí o médico falou o seguinte: ó, a senhora já tem 61 anos já, então não tem mais jeito não, tem que ser assim mesmo. E aí ela ficou meio que assustada com isso, né? Porque ela achava, como você falou, uma sentença, né? E assim, tem que aceitar isso aqui agora. E aí ela foi para mim, eu expliquei para ela algumas coisas, o que pode acontecer, o que pode piorar ainda, né? Porque ela estava com sarcopênica, gordura abdominal, né? Baixa autoestima, choro fácil. E aí, quando eu falei com ela, ela viu uma esperança que ela poderia ter qualidade de vida de volta, né? Eu fiz exatamente o que eu fiz com minha mãe. Quando eu comecei a tratar minha mãe tinha 61 anos, 60 anos por aí. Foi, né? outra pessoa. É outra pessoa. Minha mãe tomava vários antidepressivos, minha mãe era sedentária, né? Então, essa sentença aí, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente como formador de opinião, para não chegar e falar isso para um paciente, para não falar para o aluno, ele tomar isso como verdade. Desistir da vida. E desistir da vida. Então, é fundamental que a gente tenha essa empatia, essa humanização do nosso tratamento, seja dentro de uma academia, seja dentro de um consultório, né, seja até ao ar livre, mas é fundamental que a gente tenha essa empatia, porque é um paciente, é um grupo que eu e a Manuela gostamos demais com pacientes idosos, né? E você também. Eu vejo minha avó ali, minhas avós. E a gente pensa nos nossos pais, né? Sim, que eles nos estão pais também. envelhecendo e que a gente quer que eles vivam muito tempo e vivam bem. E até a gente mesmo, e a lá na gente, frente. Eu sempre digo, vamos plantar agora para colher lá na frente, ter bons frutos nisso. Eu digo que é um investimento, é como investir, né? É um investimento. E eu ainda vou um pouco além, sabe, Raquel? Quando falo com um paciente, até com meus pais, eu falava com meus pais assim: vamos fazer exercício físico, vamos melhorar a alimentação. Na verdade, eu estou evitando que meus pais se internem por alguma doença, um AVC, um infarto, alguma coisa desse tipo, uma coisa que a gente poderia evitar. Porque um paciente internado é o paciente. Sofre todo mundo, sofre o paciente, sofre o filho, sofre a nora, todo mundo sofre. Então, se tem como evitar com exercício físico, com alimentação, vamos evitar esse negócio, né? Ao invés de ficar internado dentro do hospital, né? E é a maior prova de amor que a gente pode dar para quem a gente ama, incentivar a se alimentar melhor, a fazer o exercício físico, sempre pensando em viver mais. Atendi um casal de idosos, que eu, inclusive, demais. Até encaminhei para vocês, eles. Maravilhoso. Obrigada. Demais. E foi muito, muito emocionante, muito bonito que os dois, na minha frente, eu perguntei o que é que tinha levado eles ali a uma consulta com um nutricionista, né? Ele com 86 anos. E ela com 85. E ela com 85. Aí ele olhou tudo andando de mãos dadas o tempo inteiro. Uhum. E aí ele olhou para mim e falou assim: porque eu quero melhorar a minha alimentação e a alimentação dela, porque eu quero viver mais tempo com ela. Lindo, quero né? viver os dois juntos, compartilhar muitos momentos ainda. Então, dá tempo da gente mudar agora. Esse casal foi engraçado, foi curioso, na verdade. Maravilhoso demais. Eu e a Manuela, a gente entrou lá na clínica, quando a gente entrou, e aí tinha um pessoal conhecido nosso, né? E falou assim comigo assim: Caio, vocês estão bonitos, agora vocês perdem para aquele casal ali. Aí eu falei: não, ele tem que perder. Eles são maravilhosos. E ali aí eu falei com ele, eu falei: Antônio, é a maior prova de amor que o senhor pode dar para Dona Lurdinha, porque é o cuidado um com o outro, aquele cuidado e não um cuidado superficial. Você vê que é um cuidado que pensa à frente, estarem juntos, que andando. É genuíno, né? Genuíno, andando juntos, de mãos dadas, e aí ele querendo descer a escada lá. Então, super. Aí eu falei para ele, assim, agora, para complementar, vamos para a Raquel, porque para ter um acompanhamento, né? Para ter um acompanhamento agora com um educador físico e ainda mais específico para idoso. Eles estão indo para você. Altamente consciente. E de hora para outra ficar acamado por um AVC. E eles são ativos. Eles são ativos demais. Eles são ativos demais. Eles vão para a clínica, inclusive, andando, não é de carro. Eles moram próximos, fazem questão de ir andando. Então, é muito bonito. Assim, e um filho, o neto... Foi incentivado pelo neto, né? Foi incentivado pelo neto. Os filhos, os netos... precisam tem esse papel importante, né, de incentivo mesmo. Essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para as pessoas que a gente ama. Uma das queixas de muitos idosos é não conseguir mais brincar com os netos. Sim, né? sim. E isso é um incentivo e até uma forma da gente tentar, né, convencê-los
de se cuidar, né? Olha, você não quer brincar com seu neto, você não quer ver seu neto crescer, né? Então... É uma coisa que pra gente parece uma coisa muito simples, né? Como é que ele não consegue brincar? Mas é um paciente não consegue agachar, ele pode até agachar, como eu falei, mas não consegue levantar, não consegue fraqueza levantar. muscular. O neto quer brincar cheio de energia e ele não ter com isso aí. Imagina, ele é frustrado, ele certamente se sente frustrado com isso. Né? Eu digo isso pro meu pai. Eu digo para ele assim, o senhor quer tanto um neto, se prepare para ter um neto. Eu quero o senhor brincando com esse neto. Então, hoje, ele e minha mãe estão na academia, melhoraram a alimentação. Então, é uma construção. Eu falei, pense à frente, sempre pensar à frente. O problema é a bendita sentença que muita gente tem isso como uma verdade. Né? A partir de 60 anos, você pode... É aquela frasezinha que a gente ouvia, velho só morre de queda. Por que velho só morre de queda? Fraqueza muscular. Fraqueza muscular, exatamente. Porque não preparou o músculo para o envelhecimento, né? O músculo é de extrema importância, é fundamental. Exato. Fraqueza muscular, ossos fracos também, né? Exatamente. E aí, infelizmente, acontece com muita frequência. Você percebe hoje que tem um aumento maior desse grupo especial procurando mais o exercício físico. Esse perfil de aluno. Esse perfil de aluno. Tem aumentado? Porque eu tenho essa concepção, até conversei com o Caio, que a minha percepção é que as pessoas elas estão mais cuidadosas com a saúde. Mais conscientes, né? Mais consciente. Sim, tanto é que hoje, quando você vai numa academia, você vê muito mais idosos, né? Assim, não mais idosos, mas mais do que antigamente, né? Tem um horário também, o horário deles, fala, esse é o horário da terceira idade, né? Que é o melhor horário, inclusive, de treinar. E aí, eu vejo que tem crescido. Acho que a questão do cuidado com a saúde como um todo tem crescido. E aí, consequentemente, as pessoas, principalmente os idosos, né, têm buscado... Você atribui esse aumento à conscientização? Vinda de quê? O que você acha que... Por que o pessoal se conscientizando mais com o cuidado com a saúde e não com a doença? Você acha que os profissionais estão mais voltados para isso agora? Então, ou não? O que você acha que tem acontecido para mudar esse perfil? Eu acredito que depois do episódio que a gente teve, né, do Covid, onde foi muito falado de pessoas que foram internadas e não conseguiram, infelizmente não conseguiram viver porque, né, tinham algum problema de saúde, não tinham cuidado. Isso. E aí foram pessoas, né, não todas, mas foram pessoas que infelizmente se foram. E depois disso, eu acho que as pessoas começaram, né? Na pandemia, as pessoas já começaram a se cuidar em casa mesmo, a se exercitar. Talvez porque estava ali com muito tempo ocioso. Muitas pessoas ganharam muito peso na pandemia. Eu acho que viram a morte de mais perto. Isso. Né? Mas eu falo o seguinte, se a pessoa não mudou ali na muda pandemia, mais. não muda mais não. Porque ali foi uma prova de fogo para realmente mudar. E ver o que não está errado aqui, eu vou cuidar de mim. É cuidar do nosso templo, né? Nosso templo é o nosso corpo. É precioso. Eu trabalhei na UTI durante o Covid e gente que tinha força para respirar. Não tinha músculo para respirar. Então, fraqueza muscular total. Força é vida, né? E, por sinal, o músculo está atribuído à longevidade. Né? Quanto mais músculo, mais longevo você será. E assim, inclusive, um corpo parado é um corpo morto. Sim. Então, movimentar esse corpo. Inclusive, tem um teste que eu costumo fazer com os idosos. Antes da prescrição, eu faço testes que são bem específicos para idosos. E nesse teste tem um deles que é considerado o sexto sinal vital, que é o teste da marcha. Ele mede a velocidade da marcha. É o SARC-F? SARC de sarcopenia, não é isso? Não. Ele a junção, eu também faço esse, mas aí tem uma junção de testes que mostram se o idoso é possível, né, se ele é sarcopênico ou não. E aí esse teste da velocidade da marcha, ele mede 6 metros, né? A gente faz 10 metros, mas só considera 6 metros. E aí, quando o idoso, a velocidade da marcha dele é abaixo de 8 segundos, 0,8 segundos, é um idoso que tem ali sugestão de sarcopenia. E um idoso que tem a velocidade da marcha reduzida, quando é internado, a probabilidade de ele ter uma longevidade, né,
reduzida é muito grande. Sim, Ou sim. seja, isso piora o prognóstico Sim. dele. E o paciente Piora o prognóstico, isso. Por isso que é um teste que hoje está sendo até pedido por alguns médicos, porque, como eu falei, né, é considerado como o sexto sinal vital, que é o teste de 10 metros Perfeito. de velocidade da marcha. Isso é importantíssimo para a gente prevenir muita coisa. Prevenir um paciente acamado. O paciente acamado fica lá depois com esse cara de decúbito, acaba infectando, reinfectando, e aí o pessoal, só decadência. pneumonia, e aí a intubação, e aí só ladeira abaixo. Mas, poxa, se você prevenir isso, se prevenir um paciente ficar internado, acamado, maravilha demais. A Manuela falou uma coisa interessante sobre um corpo parado, Um corpo parado é um corpo morto. Eu sempre cito nas consultas com o paciente, ainda mais quando o paciente está gestante ou então já tem filho já. Muitas vezes o paciente, a paciente, ela quando pergunta assim, exercício físico? Caio, então, não quero fazer não. Nem me manda para academia porque eu não vou. Eu pergunto se tem filho, né? Não, tem um filho sim. Eu pergunto assim, quando ele estava na tua barriga, lembra que o primeiro momento dele que ele chutou? Lembro. Cara, eu tô feliz, mas meu marido colocava a mão na barriga aqui para poder sentir o chute. Ficava feliz demais. E quando ele ficava parado, eu me preocupava. Mas por que você se preocupava? Assim, Caio, você pensava que estava como? É assim. Não queria nem falar. Não quer, a paciente nem fala. Né? É a palavra. Nem fala a palavra, né? Mas eu insisto até que fala, né? Estava morto, eu insisto tanto até que fala que eu estava morto. E aí eu falo, corpo parado é um corpo morto mesmo. Um corpo em movimento é um corpo vivo. Ativo, estar parado, ativo, né? E aí quando eu falo isso, dá aquela... não, tá bom. Da tá virada bom. de chave, né? Da virada de chave, então tá. Então, é isso que a gente tem que conscientizar. Nosso papel de conscientizar não é só de tratar em consultório. E acho que na verdade, a finalidade desse Papo Saúde aqui é a gente levar isso para muita gente, para a gente poder atingir isso a milhares e milhares de pessoas na rede digital. Coisas que talvez que não tinha tempo, não teve a oportunidade de bater um papo com a gente, isso no consultório ou em algum outro lugar. Isso ou não ainda está com aquela chavezinha ali para ser virada. Eu acho que as pessoas precisam trazer o exercício, né, o cuidado consigo, tanto a alimentação como o exercício, como algo mais leve, né? Não trazer tanto peso, tanta cobrança, né? Porque se você coloca isso nessa rotina e traz de uma forma mais leve, vira rotina. Você simplesmente não, né? Vai, como você acorda e escova os dentes. Exatamente, vira um hábito. Vira né? um hábito. Inicialmente o hábito vai dar mudança de hábito, gera desconforto. Mas depois que vira o hábito. Criança não gosta de escovar o dente, né? Sim. Mas é forçada. Mas é forçada. E aí quando cresce, faz. Sem precisar mandar. Precisa mandar, porque, né, é importante para a saúde bucal e virou ali parte da rotina. Uma rotina. E a gente tem que colocar isso. Eu gostei que você falou, porque tem que colocar isso como um hábito mesmo, né? Levantar e nem pensar. Se pensar, meu Deus do céu, eu vou treinar e tal. E por isso a importância de a gente ter pessoas que colocam a gente para cima. Né? A gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive. Então, se eu ando com 5 pessoas que treinam, eu seria a sexta pessoa que treina. Se eu ando com 5 pessoas que comem saudável, provavelmente eu seria a sexta pessoa que come saudável. Então, a gente tem que andar com gente que bota a gente para cima, e não que a gente fica querendo sabotar a gente. Que para sabotar não precisa de ninguém, basta a gente mesmo. Se você encontrar uma pessoa ainda para ajudar... terão aqueles para te puxar ainda mais. É verdade. Raquel, e para finalizar nosso papo, que eu estou adorando demais, o que você espera... como você espera poder ajudar mais os idosos? De que forma? Como você pretende ajudar isso nos seus planos futuros? Sim. Eu pretendo cada vez mais buscar crescer, né, como uma personal que trabalha com idosos. Buscar conhecimento, buscar cada vez mais cursos, aperfeiçoamento, para poder entregar o melhor para eles de forma segura, né? Perfeito. E eu acho que o que falta é isso, é você encontrar profissionais, né, na minha área, que você possa entregar o seu pai, o seu avô, a sua mãe,
de olhos fechados. Sim. Por exemplo, o meu pai é hipertenso, como é que eu vou fazer para entregar o meu pai para treinar se ele já está com a pressão alta, né? Isso não vai piorar? Então, se tem um profissional ali capacitado, que ele tem algumas técnicas que fazem com que a pressão diminua antes do treino, para que ele possa começar o treinamento de forma segura, sem correr risco de vida, então não tenho por que me preocupar. Né? E a conversa entre os profissionais também de extrema importância. Sim. Né? O personal conversar com o nutricionista, que conversar com o médico, é pensar que aquele ali não é um paciente meu, não é um paciente de Caio, não é um aluno de Raquel, não. É um trabalho em equipe, nosso, né? É um trabalho em equipe para o benefício do próprio paciente ali. A gente quer ver a melhora dele, a evolução dele dia após dia. E essa conversa entre os profissionais é de extrema importância, é necessária. É muito importante. Eu queria contar uma história rapidinho. Por favor, gente, de tempo. um aluno, seu José, 83 anos, que eu comentei dele aqui, que eu falei que eu queria comentar sobre ele. Sim. Ele tinha uma artrose no joelho e ele sentia muita dificuldade, e um dos motivos que ele procurou foi isso. Ele mora sozinho, tem um papagaio como companheiro. E ele ia treinar lá e, assim, perfeito. Ele andava, né, com a bengalinha, e a academia tinha uma escada. Ele precisava subir a escada todos os dias com a bengalinha dele. E aí a gente fez o processo de treinamento, exercício físico, trabalhando coordenação motora, equilíbrio, mas a questão da funcionalidade, que é o que a gente precisa trabalhar com o idoso, além do exercício resistido, né, que é a musculação. E aí teve um certo dia que ele subiu lá na academia, levantou a bengala e falou: hoje eu subi sem ela, viu? Que coisa boa. Isso pra mim foi muito gratificante e emocionante. Até me emociono sempre que eu falo dele. Porque, imagina, você tem um idoso, você tem ali um idoso em casa. Sim. Ele já caiu em casa também. Morando sozinho em casa. E ele já caiu em casa. E você foi uma peça fundamental ali pra ele, né? E até hoje eu falo com ele. Não tô mais com ele, infelizmente. Não é mais meu aluno, porque eu saí da academia que eu tava trabalhando, e ele continuou lá. Que bom, né? Que ele continua. Sim, ele continua, e até hoje a gente se fala. Ele me manda áudios de 5 minutos. E aí eu converso. Seu José, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E aí ele adora conversar. Nossa. Nesse caso, acho que eu tento terminar o papo, mas tá tão gostoso, tão bom, que dá pra gente continuar um pouco mais aqui. Nesse caso, você acaba sendo uma pessoa amiga, uma pessoa que ele possa... O que acontece com a gente muito, né? Nossos pacientes viram amigos. Esses dias, acho que uma moça que arruma a casa dele, né? A funcionária, ela me mandou um áudio pelo WhatsApp dele falando: Raquel, o seu José tá aí com você? Porque as pessoas associam, né? Eu tenho contato com a filha dele e tudo. Mas é isso. A gente cria esse vínculo, né? Cria esse carinho. E a confiança, a reciprocidade de carinho e de confiança. O papel que você teve foi crucial na vida dele. Sim. Porque você vê que por mais que você saiu da academia, mesmo assim ele se manteve na academia. Sim. Ou seja, ele não se importa muito. Como é que você fala rapidinho? Quem aprende... não depende. E aí você fez o teu papel, acho que me lembrou bem dessa frase. Você ensinou a ele. Sim. E ele hoje, ele não depende, ele sabe da importância do exercício físico, ele não vai lá justamente por conta de Raquel, ele vai por ele. Sim. Você tem ele tem a gratidão por Raquel ter virado essa chave, ter estado com ele nesse momento de extrema importância, mas que ele continuou mesmo não conseguindo continuar ali com Raquel, mas... E eu fico feliz que os meus idosinhos lá da academia, todos eles continuam. É porque o trabalho foi bem feito. Isso. E aí tem uma que fala assim: Raquel, eu falo de você para todo mundo. Indico você para todo mundo. Infelizmente, eu não posso continuar treinando com você, mas eu falo de você para todo mundo. Mas ela tá fazendo. E eu fico feliz por isso. É o maior presente para nós, profissionais. Tem um papel transformador na vida da pessoa. Acho que o título desse podcast é justamente Transforme a Sua Vida na Terceira Idade. E é justamente esse papel transformador que a gente tem. E que satisfação, viu? Quero mais uma vez agradecer. Que papo, saúde delicioso. É bom falar de saúde, né? É muito bom. Ruim é falar de doença, mas de saúde a gente gosta demais.
E obrigado mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite, falar sobre aquilo que você mais ama fazer, tá? E o que a gente gosta de fazer, que é devolver a vida, a longevidade para as pessoas. Parabéns demais pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. E honrado por ser seu amigo também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que seja o primeiro de muitos outros encontros que estão por vir aqui, porque a gente vai bater muito papo ainda sobre assim saúde, seja. terceira idade e longevidade. Morrer jovem o mais tarde possível. O mais tarde possível, isso aí. Exatamente. Eu agradeço demais o convite. Maravilha demais. Obrigado mesmo. Ó, e se você se inspirou nessa conversa, nesse nosso bate-papo, se você se sentiu motivado nesse bate-papo nosso, então está na hora de você também transformar a sua vida. Tá? Acho que vira essa chave aí, sai desse sofá e vai treinar e vai procurar um personal. É fundamental o teu acompanhamento com o personal. E é isso aí. A gente vai estar sempre aqui falando sobre saúde. E transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas que você ama também. Perfeito. Se você não mora em um lar que não tem ninguém que cuida da saúde dela, seja você essa porta de entrada para a saúde. Exatamente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Assim, se Deus quiser. E dúvidas que tiver, manda pra gente, manda lá no Instagram, comenta aqui no vídeo, que a gente vai estar com o maior prazer respondendo para vocês. É isso aí. Obrigado. Até mais. Até.